De hoje para falar um pouco sobre o Evangelho. E para essa noite eu trouxe o capítulo 5, o Cristo Consolador, o jugo leve. Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho para depois nós fazermos então a nossa reflexão. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Bem, primeiramente, precisamos entender a importância do Cristo em nossa vida, o seu ensinamento, o seu amor, a sua ternura para com todos nós. Então vejam, o Evangelho começa: Vinde a mim, todos vós. Mas é uma questão também de entender como ir até o Cristo. Precisamos entender a importância do Cristo na nossa vida. Irmos até o Cristo, mas não tendo dentro de nós o significado deste caminho de ir até o Cristo, não compreenderemos o seu amor durante a jornada que faremos. Muitas vezes achamos que ir até o Cristo simplesmente é pegar e estar do lado dele, não é? Mas temos que ter a clareza de um processo de uma reencarnação. Estamos hoje fazendo uso desta nova matéria, desta matéria física. Esse é o caminho. Como eu caminho até o Cristo nesta vida? Como que eu me coloco nesta vida? Como que são os meus pensamentos? Como são os momentos que eu estou em aflição? Quando eu estou em aflição, como eu me comporto? No desânimo? Eu fico irritado? Como eu me comporto? Eu digo ao Pai que afasta de mim esse cálice? Percebe, então, a importância de entendermos o Cristo em nossa vida? Nós não reencarnamos para o Cristo nos servir. Nós reencarnamos para, nesse movimento do tempo que aqui estamos nessa existência, conhecer o Cristo pelos seus ensinamentos, no momento da aflição, no momento que possamos achar que estamos perdidos, no momento que queremos auxiliar alguém, no momento da vida. Porque são nesses momentos que eu vou dar a importância do Cristo nessa existência. No cotidiano, o Cristo se fará presente. Mas se eu não estiver atento para estes momentos, se eu estiver revoltado, se eu valorizar muito mais as minhas aflições, se eu valorizar muito mais outras questões, não sentirei o Cristo, embora eles possam estar ao meu lado. Então, eu tenho que compreender a leveza das palavras do Cristo e nessa leveza me conectar com essas palavras. Então, quando ele coloca, vinde
a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, faz parte do nosso processo. Em um mundo de expiação e prova, quem não vai ter aflição? Quem não vai estar sobrecarregado? Quem não vai estar angustiado? É um mundo onde nós teremos as nossas provas e por passar essas provas, elas nos trarão as aflições, nos sentiremos sobrecarregados, mas ao mesmo tempo estaremos expurgando as nossas mazelas que no dia, talvez, de ontem, fizeram a nossa queda. Olha como que é bonito isso. Esse é o processo de entender as palavras do Cristo. Não é sobrecarregado ou aflito por uma questão apenas estou cansado desta vida. Não é isso. Temos que entender que um processo de evolução, a reencarnação, ela não é para agora. É um processo. É para hoje, é para amanhã, para depois da manhã. E assim o Espírito dará a luz que ele necessita para lhe poder fazer jus a estar no mundo de regeneração. Por ora, e sem julgamentos, estamos no mundo de expiação e prova. Para que possamos compreender a leveza da palavra do Cristo, que nessa leveza existe um amor para com todos nós. Não estamos aqui, neste planeta, para sermos castigados, para sermos punidos. Estamos aqui para evoluirmos. Só que, quando nós nos colocamos sobrecarregados, quando nos colocamos aflitos, mas não compreendemos a palavra do Evangelho, nos revoltamos. Nos revoltamos, achamos que tudo isso é injusto e começamos a nos depreciar, nos condenando por estarmos aqui. Desta forma, o meu pensamento começa a ter uma outra dimensão vibratória que me afasta do Cristo, porque não condiz com a sua mensagem, não condiz com a leveza das suas palavras, não condiz com os seus ensinamentos. E para onde vamos? Vamos para as nossas próprias sombras. Vamos nos torturando. E a vida passa a ficar pesada. A vida parece que nunca tem um respiro, um refresco. Mas não é isso. É que nós próprios criamos vibrações que nos levam a essa sombra. A vida é bela. A vida é um processo evolutivo. A vida é um passo que damos para chegarmos no dia da manhã num mundo de regeneração. Mas se eu olhar para esse planeta e colocar ele como sendo apenas como castigo, como evoluir? Se o meu pensamento está preso na minha própria condenação. Portanto, quando falamos das suas palavras, leve, suave, e essa conexão é a bênção para cá fazer o caminho nessa existência. Se pararmos e perguntarmos para cada um terá as suas dificuldades a ser relatada por tantos anos de vida que já teve. Isso não faz com que um sofra mais, outros sofram menos. É apenas um momento do processo de vida de cada um. O sofrimento está na própria intensidade que colocamos naquele sofrimento, que não era para ser um sofrimento, era para ser compreendido
num processo evolutivo. Mas, como valorizamos muito mais as sombras que existem dentro de nós, o que fazemos? Nos torturamos. Ao torturar, colocamos aquilo como sofrimento e não como um processo evolutivo, no qual vem esclarecer as minhas angústias. No mundo de expiação e prova, não deixaremos de ter angústias, não deixaremos de ter sofrimentos, mas sempre teremos o aprendizado de tudo isso. Quando olhamos nessas palavras de angústia, de sofrimento, podemos nos recordar de Francisco Cândido Xavier, que já nos seus 5 anos de idade, já teve os seus momentos de dor. Já teve os seus momentos difíceis, antes mesmo de se tornar o grande médium. Ele poderia chegar para sua mãe, como ele buscava os conselhos, e dizer para sua mãe: mãe, não quero mais essa vida. No entanto, ouvia sua mãe, como é relatado no filme do Chico, e perseguiu aquilo que foi-lhe proposto a trilhar na vida. Portanto, desde os seus 5 anos. Mas traz ele uma outra lição quando lhe é, no próprio filme mostrado, fazer a penitência, carregando o tijolo, que aquela idade que ele tinha, uma criança, a penitência, para ver se acabava com tudo aquilo. E assim ele o fez. Portanto, ao se entregar na vida evangélica, da forma como ele o fez, se torna o médium que se tornou. Não é a questão da mediunidade, é a questão da conexão que ele fez com as palavras do Evangelho. Não é uma questão de mediunidade. Alguém pode falar: nossa, mas o Chico tinha essa mediunidade. Ele tinha uma conexão com o amor, ele tinha uma conexão com o Evangelho, ele tinha uma conexão para com Jesus. O sofrimento, problema de saúde, cataratas, angina, problemas com a família, tantas outras problemas que também lhe causavam angústia e aflição. Mas o que o Evangelho fala? Vinde a mim, vós que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei o teu sofrimento. Aliviarei, não vou tirar o seu sofrimento. Essa é a questão. Achamos que pelo fato de termos auxiliado alguém, termos feito uma prece para alguém, pronto. Já temos o mérito de tirarem de nós o sofrimento. Não. Muitas vezes o teu sofrimento, por aquilo que naquele momento você está passando, é o grande exemplo para que outros possam ver a sua determinação e a sua perseverança no amor com Cristo. Tu pode ser o exemplo para aqueles que são incrédulos. Mas se cair, o que o incrédulo dirá? Portanto, tenhamos nós a compreensão dos ensinamentos de Jesus nas suas palavras, como coloca o Evangelho: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde. Se Jesus coloca nessa humildade, por que nós não podemos nos colocar
humildes, diante dos problemas que a nós são apresentados. As dificuldades, como já dissemos, sempre vão existir. Madre Teresa de Calcutá se torna Madre Teresa quando ela vê os seus irmãos jogados na rua, sem abrigo, sem qualquer humanidade para aquilo. Então elas o recolhem. E ali nasce Madre Teresa de Calcutá, no amor com o Cristo. Talvez a nós não tenha sido pedido nada disso. Talvez a nós só tenha sido pedido não é uma questão de suportar os nossos sofrimentos, mas vivenciá-lo no nosso amor para com Cristo. Só. Nada mais. E mesmo assim, muitas vezes, queremos que nos aliviem esse amor, esse sofrimento, porque não somos capazes. Se não somos capazes, como se fará o processo de uma evolução nessa existência? Se eu já estou admitindo que eu não vou ser capaz. Se eu já estou admitindo que eu não vou lutar. Portanto, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não é uma questão somente dessa existência, como nós já dissemos, mas sim de tantas outras existências que trazemos dentro de nós. O sofrimento, ele não se faz agora. Temos algo a ser expurgado de nosso espírito. Não precisamos saber. Por que não precisamos saber? Porque não é uma questão de pagar dívida. Não é algo que você fala, olha, comprei isso, tenho essa dívida, vou pagar. É uma questão de evolução. Se você soubesse o que você foi, o que você fez, faria por amor ou faria apenas para cumprir tarefa? Não, eu fiz isso, então agora eu tenho que me redimir, eu tenho que passar por tudo isso para poder me redimir dos erros que eu fiz. E onde ficaria o amor? Existiria amor nesse processo? Existiria uma consciência se despertando para a evolução? Ou seria apenas um cumprimento de tarefa e quando retornasse ao mundo espiritual diria: ah, eu fiz o que vocês me mandaram. E a grande pergunta seria: e o que você aprendeu com tudo isso? Quando fazemos algo por amor, é porque sai de dentro de nós, sai dentro do nosso espírito. Se sai de dentro de nós, é porque já existe o aprendizado. Então, quando chegarmos ao mundo espiritual, nem vão perguntar o que eu aprendi. Vão receber com festa por tudo aquilo que eu tenha feito. Tem uma passagem muito bonita que quando Bezerra chega no mundo espiritual, só festa. Alguém foi perguntar para ele o que ele aprendeu? Porque viveu o amor intenso. Mas se eu quero fazer algo porque na outra vida, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, aonde está o aprendizado? Aonde está o amor? Apenas uma tarefa a cumprir. Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e a Atualidade, ela escreve:
profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Olha como é bonito. Então Jesus sabia a necessidade de cada um. Ele sabe do que nós precisamos. Mas Ele quer ainda mais. Ele quer que nós também venhamos descobrir o que nós precisamos. Ele quer que nós venhamos descobrir justamente para que a gente possa evoluir. Se simplesmente Jesus falar, você precisa disso, toma. Você precisa daquilo. Aonde vai estar o aprendizado? Aonde vai estar a evolução? Imaginemos, um professor vai aplicar uma prova. Uma prova. Seja de matemática, de biologia, de língua portuguesa, uma prova. Tudo bem? Tudo bem. Ele aplica aquela prova para punir o aluno? Não. Ele quer saber os conhecimentos que aquele aluno adquiriu. Ele quer saber se o aluno aprendeu. Mas vamos supor que o professor fala assim, eu estou com muito dó de vocês, podem deixar. Eu mesmo vou fazer a prova para vocês. Vocês não precisam fazer a prova. Eu faço a prova para vocês. É a mesma coisa se Jesus falasse isso para nós. Ele sabe do que nós precisamos. Mas se ele fosse e desse para nós o que precisamos, haveria a nossa evolução? É a mesma coisa que o aluno. O aluno levantaria da carteira, agradeceria o professor, ficaria com 10, mas e o aprendizado? E o aprendizado? E a evolução? É esse o momento da nossa vida, para esse despertar. Jesus sabe do que precisamos. Ele dará todas as ferramentas necessárias para que possamos realizar a prova. Lembre-se, mundo de expiação e prova. Ele dará todas as ferramentas que precisamos passar pela prova. Mas se eu não tiver estudado, eu vou entender as mensagens? Não vou entender. Eu vou entender talvez aquela pessoa que nem conheço, mas de repente apareceu num momento da minha vida e falou coisas e me ajudou e nunca mais vi. Mas se aquela pessoa aparece, eu só fico nas lamentações, vou conseguir passar pela prova? Não. Jesus sabia que eu precisava. E permitiu que alguém se aproximasse para me ajudar, a me despertar a consciência, para poder seguir o meu caminho, atravessando por aquelas aflições e tendo o meu aprendizado, expurgando as mazelas das quais eu necessitava expurgar. E quando tudo se faz feliz naquele momento, aquela pessoa desaparece. Mas tudo na vida é um tempo. A pessoa vem, fica o tempo que era necessário, mas se eu não aprendo e ela vai embora, as minhas angústias permanecem no meu espírito. Porque faz parte do meu processo evolutivo expurgar aquela angústia. E trazer para dentro do meu espírito, ao expurgar aquela angústia, aquela mazela que me causava a angústia e a aflição, trazer a luz.
Mas como trazer a luz se eu valorizo a sombra? Não. No filme Nosso Lar 2, Aniceto, a todo momento procura ajudar aquele que vive em sombra. Ele não consegue aceitar o que aconteceu com ele. E quase no final do filme, que Aniceto consegue ir às zonas mais umbralinas e retirá-lo. No entanto, não consegue retirar seu filho. Porque ele valorizou a sombra. O que nós estamos valorizando na nossa vida? Eu posso assistir um filme como aquele e achar lindo. Achar que fala tudo o que fala a doutrina espírita. Me identificar com todos os ensinamentos. Mas a beleza é que eu possa entender que se eu também não fizer a minha parte, por mais que os amigos espirituais possam estender a mão para me auxiliar, mas eu ainda quiser ficar nas sombras, será respeitado o livre-arbítrio. Nenhum amigo espiritual, nenhum amigo benevolente irá desrespeitar o nosso livre-arbítrio. Nenhum amigo espiritual entrará na nossa mente e falará assim: é desta forma que você tem que pensar. Jamais. Portanto, o Cristo nos oferece esses amigos espirituais para nos auxiliar. Como? Muitas vezes um romance que você está lendo. Mas se eu pegar um romance e começar a ler, para acabar logo, para pegar outro livro, e para depois falar: nossa, esse mês já li 2 livros. Não deu tempo do mentor falar para você: olha aqui, você já está no outro livro. Respira, se prepara e vá ler o seu livro. Se conecte com o Cristo. Se conecte com os amigos espirituais. Se permita a enxergar a tua própria sombra. E ao enxergar a tua própria sombra, se permite aquilo que será intuído através de um parágrafo. Mas o Cristo sabe do que precisamos. Mas muitas vezes nós não aceitamos. Porque talvez aquele parágrafo fale algo que eu tenha que mudar em mim, que eu não queira mudar. Embora aquilo cause aflição. Mas aí eu vou dizer que aquela aflição não é minha, é o outro que me provoca, é o espírito que me perturba, é o fulano que me atormenta. É você. É você próprio. Ah, João, mas não tem obsessor? Como? Divaldo teve um durante 30 anos, como está no próprio filme. Em algum momento, ele degradeava com ele? Não. A todo momento procurava ensinar o amor. E naquele momento, Joana nem estava do lado. Era Divaldo para com ele. E ele para com Divaldo. Joana procurava trazer as obras que nós, como encarnados, precisamos e precisamos ler e estudar. Mas naquele momento era do Divaldo.
Eu não estou dizendo que não existe obsessor. Estou dizendo que eu vou me permitir ser obsediado ou vou me permitir auxiliar aquele que quer me obsediar. Se eu auxilio aquele que me observa, está ali me observando para pegar os meus pontos fracos, ele também vai me ajudar a refletir sobre eu próprio, sobre as minhas próprias fraquezas. Mas se eu colocar ele como o meu grande mal, continuo eu tendo as minhas próprias fraquezas ainda mais exaltadas, porque estou sendo orgulhoso naquilo que me compete enxergar das minhas próprias sombras. Mas, se eu olho para as minhas sombras e me percebo as falhas que ainda tenho, é o grande momento desta reencarnação de eu me progredir, de eu evoluir. E talvez possibilitar àquele que me obsedia, através das minhas atitudes, também aprender o amor. Olha como que é bonito. Como isso tudo é bonito. Não foi isso que o Cristo nos ensinou? Amai uns aos outros? Amai aos vossos inimigos? Por que a dificuldade de amar? Porque eu consigo decorar isso e não consigo praticar isso. A questão não é decorar. Ler um romance e conseguir falar para todo mundo com até a vírgula que está ali escrito. Mas ao degustar o livro para o outro, lhe trazer o grande ensinamento do amor, do perdão, da resignação. Porque geralmente essas obras, romances espíritas, ela traz esse ensinamento do perdão, do amor ao próximo, da resignação. Quando vamos falar desses romances que nós lemos, ficamos presos muitas vezes só ao personagem e esquecemos do grande ensinamento. Portanto, Jesus conhece a causa das nossas aflições. Daí a importância de conhecermos Jesus através dos seus ensinamentos. Ele já nos conhece. Agora nós precisamos conhecer Jesus através dos seus ensinamentos. Começando a amar uns aos outros. Como ele disse, né? Como eu vos amo. Se ele nos ama, como é que ele vai deixar a gente sofrer? De forma alguma. Mas esse sofrimento é nosso. Porque nós não conseguimos estabelecer uma relação para com o nosso irmão de amor. E isso causa as aflições. Portanto, temos que refletir quem somos e o que tanto nos angustia. Temos que saber quem somos e o que tanto nos angustia, o que tanto nos aflige nessa encarnação. Como já disse, não no sentido de olhar para as vidas passadas, mas no sentido do expurgo nessa reencarnação. Quanto à dor, o sofrimento bate à porta e nos visita, é que vamos procurar Jesus. Não deveria ser assim. Deveríamos sempre estar pronto para receber Jesus. E o que nós fazemos? O contrário. Vamos sempre procurar Jesus. A nossa casa,
Portanto, quando falo caso, o nosso espírito deveria estar sempre pronto para receber Jesus. E o que nós fazemos? Nem sempre estamos prontos para receber Jesus. Porque nós vamos até Ele, em busca dEle, quando estamos aflitos, quando estamos magoados, quando estamos ressentidos. E deveríamos estar sempre felizes. E uma pessoa, quando está feliz, sempre ela está preparada para receber alguém. Quando minha avó era viva, e acredito que talvez alguns de vocês tenham vivenciado isso, estava sempre pronta a casa. Um bolo, alguma coisa, chegasse quem chegasse, a casa estava pronta. O bolo, o café saía rapidinho e uma boa conversa. É dessa forma que temos que estar pronto. Quem ia na casa da minha avó, ia porque o que iam encontrar lá? O bolo? O café? Ou a felicidade de ser recebido? Jesus sabe das nossas aflições. Mas nós estamos com o nosso espírito preparado para recebê-lo? Ou será que ele pensa assim, vou naquela casa, vou escutar tanta coisa, vão falar tanta coisa, não vou. Vou dar mais um tempinho aqui. Ou será que Jesus vai assim, nossa, vou conversar com fulano, porque ele está sempre alegre, sempre disposto para o trabalho. Eu vou levar mais um trabalhinho para ele, porque eu sei que ele vai ser capaz e vai receber com alegria. Como o próprio Cristo disse, meu jugo é leve. Mas compreender esse jugo, há leveza dentro de nós para compreender? Há essa satisfação em receber esse jugo? Ou estamos ainda presos nas nossas lamentações, nas nossas angústias, nas nossas sombras? Bem, para encerrarmos, que o tempo já se faz, eu vou, como reflexão, um pequeno trecho da oração de São Francisco, para que possamos entender tudo isso que nós aqui trouxemos, nessa reflexão sobre a aflição, sobre o jugo leve, sobre nos sentirmos sobrecarregados. Francisco de Assis começa na sua oração dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ele já se coloca como um instrumento. Ele não fala, eu estou aflito, eu estou sobrecarregado, Não. Me faça, me permita que eu seja esse instrumento de trabalho. E aí ele coloca, onde houver o ódio, que eu leve o amor. Imagine você chegando num lugar aonde que só tem conflito, só tem ódio, e você levar o amor. É fácil? Não é fácil. Mas é isso que ele fala para o Cristo. Me deixe ser esse instrumento e que eu possa estar lá aonde você precisa que eu esteja. E continua. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Quando a gente se sente ofendido, que a gente fica magoado, fica chateado,
fica aborrecido. Nunca vê esses momentos como um momento de grande momento da nossa vida de perdoar. Porque ao passo que eu perdoo, o que acontece? Elimino uma mazela, uma sombra de mim. Porque para perdoar eu tenho que ter o amor. Senão eu não sou capaz de perdoar. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Já pensou você entrar num lugar que está daquele jeito e você conseguir trazer a união para o grupo, estabelecer ali a paz, que todos se compreendam? Então esses são algum pedaço das reflexões da oração de São Francisco, para que também possamos pensar na nossa vida. O que eu estou pedindo? E o que eu estou fazendo com essa minha vida, com essa reencarnação, pela qual eu tanto almejei estar aqui, para poder fazer da minha caminhada a minha evolução espiritual. Obrigado pelo convite da casa e que a paz do Senhor esteja sempre conosco, nos fortalecendo para o dia da manhã. Obrigado.